Quando saídes, sacudi a poeira dos pés como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Frei Marcos, querido Frei Jorge, queridos irmãos e irmãs de diversas gerações, eu acho, do Renascer, não é? Quem aqui é da primeira geração? A primeira geração de qual paróquia? Santo Antônio, é? Começou lá? Maravilha. Quem é da primeira geração? Vamos fazer reverência a eles, né? Que maravilha. Ótimo. E os que estão chegando agora? Quem fez o da geração mais recente? Quem fez esse ano? Ou ano passado, né? Os últimos das paróquias. Maravilha, olha aí, ó. Olha só que está dando fruto, hein? Estamos se multiplicando. Minha acolhida muito carinhosa aos irmãos que vêm de outras dioceses. Da Arquidiocese de Brasília, também de uma das dioceses da Bahia, me parece, ou mais de uma. Qual é? Camaçari, Candeias, maravilha. E além de Lusiânia, qual outro? Brasília já foi, a Arquidiocese de Brasília. Calma, além da Diocese de Lusiânia, a Brasília Lusiânia. Niquelândia, maravilha, Niquelândia, Diocese de Uruaçu. Quem é que de Uruaçu aqui? Eu vi uma. Maravilha, bem-vindos. O bispo de Uruaçu vai dar amanhã no nosso encontro com numa paróquia confiada aos franciscanos conventuais. Aos pouquinhos vai hoje falando, dedicando a eles como deveria ser a missão e dando-lhes instruções muito particulares. Ele continua ensinando a igreja, a todos nós que somos seus discípulos. Eu não sou filho profeta. Ele diz aqui a profissão dele. Ele cultiva o quê? Olha lá. Amós diz assim: eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Então ele é um pastor de gado e cultiva sicômoros. Ele é do agro. Ou talvez seja da agricultura familiar. A gente não sabe o tamanho da empresa dele. Mas o fato é que ele não era profeta por profissão. Então quando ele diz assim, eu não sou profeta, ele não é um profeta profissional. Ele não é um profissional da palavra de Deus. Ele é um escolhido por Deus para anunciar a sua palavra. Por isso, ele não pode ser enviado para outro lugar, porque a palavra que ele anuncia está sob a autoridade daquele que o chama. Se o chamou para anunciar a palavra naquele lugar, ele deve a obediência ao próprio Deus. Se fosse profissão, ele podia escolher. Ele diz, aqui o negócio não está bom, eu vou cultivar sicômoros em outra terra. Aqui não está bem, o gado aqui não está faltando água, o pasto está muito tempo seco, vou achar um pasto melhor. Se fosse iniciativa dele, ele poderia fazer gestão do ministério, fazer gestão da profecia, mas não é. Ele foi escolhido por Deus e por isso não está nas mãos dele fazer gestão.
Jesus, em outras palavras, diz isso também para os 12 que ele envia em missão. Ele vai tirando deles a possibilidade de fazer gestão do ministério da palavra, para que eles sejam profetas autênticos, para que eles não sejam capturados por interesses pessoais ou interesses coletivos, para que eles permaneçam no interesse de Deus. Isso é lindo. E assim a igreja permanece, se esforça por permanecer. Se algum pregador, seja do ministério ordenado, bispos, padres e diáconos, sejam aqueles que dão palestras, são palestrantes, são todos com o ministério da palavra, em distintos níveis da igreja. Se nós recebemos a palavra para anunciá-la, nós precisamos permanecer fiéis àquele que nos chama e que nos envia. Nós não podemos tomar o ministério para nós e administrarmos segundo os nossos interesses ou segundo interesses coletivos, interesses de grupo, a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser manipulada, ela não pode ser capturada por nós. É assim que eu escuto nosso Senhor Jesus Cristo dando algumas indicações restritivas para os 12. Ele diz assim: olha, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Percebe? Então, não levassem 2 túnicas, andassem de sandálias. Então, tem uma série de elementos que ele indica que não precisamos interpretar de modo material. De modo material, significa que a gente tem que fazer do jeitinho que está escrito. A gente deve interpretar de modo literal, segundo a literatura. O que Jesus está querendo dizer? Vocês não vivam o ministério da palavra segundo os seus interesses, ou interesses de outras pessoas. Quem é ministro da palavra está sob os interesses de Deus, porque a palavra é de Deus. É isso. Então a gente não tem que preocupar, porque eu vim com sapato, e aí o Senhor falou para andar de sandália, e aí eu estou descumprindo, certo? Isso é uma interpretação material. Mas às vezes eu posso estar de sandália e querendo algo com a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus de modo que aumente a coleta, certo? Né? Pressionando um pouquinho as consciências, fazendo algumas promessas que eu não tenho segurança que são benéficas para vocês, mas eu sei que isso vai mover os corações e os bolsos. Entenderam? A interpretação é literal. O ministro não está a serviço dos seus interesses e nem de interesses coletivos, comunitários ou de uma boa parte da sociedade. Irmãos e irmãs, Jesus dá essas cláusulas, essas indicações restritivas para o nosso bem. É para a nossa segurança, porque assim ele educa o coração do pregador. Ele educa os interesses, a vontade do pregador. Reinou de tal modo na vida de Jesus, que Jesus em tudo fez a vontade do Pai. Ele, a palavra eterna do Pai, ele, o Filho unigênito. Quando a palavra nos é dada, quando o evangelho é anunciado, quando o reino se estabelece na nossa vida, o Espírito nos conduz para um único desejo, que nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Efésios: a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. O pregador deve assegurar que a pregação tenha esse endereço, e aqueles que acolhem a palavra vão ouvir um anúncio, uma
palavra que os abre para o reinado do Pai nas suas vidas. E vão passar a viver também eles, não para si mesmos, não para a própria glória, mas para a glória de Deus. E a glória de Deus é que o homem viva. A glória de Deus é a vida nossa. Nós estamos mais seguros quando buscamos a glória de Deus, quando fazemos estratégias para garantir a nossa vida. Quando nós estamos na obediência de filhos e filhas de Deus, na obediência filial. Às vezes tímido, mas que já começa a sair da nossa boca, dos nossos lábios, e vai crescendo na nossa vida, formando-nos, orientando-nos, e nós vamos começando a trilhar esse caminho da vontade de Deus. Começamos lá aprendendo os mandamentos, mas depois vamos aprendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos tendo os auxílios divinos, os auxílios dos sacramentos. Muitas vezes a iniciação à vida cristã nas nossas comunidades paroquiais, ela é opaca, ela é sem brilho, ela é formal, ela é escolarizante e ela não oferece uma experiência de Deus e uma experiência de igreja, de vida em comunidade, de fraternidade, de alegria de estarmos juntos. Mas o Espírito Santo renova as paróquias, renova os processos de iniciação. Por vezes, dentro de processos de renovação dos próprios processos estabelecidos na paróquia, na diocese, por vezes suscitando movimentos que também têm uma característica de reiniciação à vida cristã. E me parece que o Renascer tem essa experiência, oferece essa experiência. Pela graça de Deus, os que se aproximam se reencontram, mesmo já batizados, ou talvez não, mas se reencontram nesse caminho onde o reino é anunciado, se recebe o anúncio de que o reino dos céus está próximo. Não é um reino distante, é um reino próximo. É uma presença paternal de Deus que nos dá a chance de vivermos como Jesus, de vivermos como filhos e de vivermos como filhas, apartados do pecado, não mais vivendo para a nossa glória, dos nossos interesses, mas abertos à vontade amorosa de Deus por nós e por aqueles com os quais nós convivemos. Quem aqui tem feito essa experiência de ser reintroduzido, reiniciado, revigorado, renascido? Deixa eu ver, levanta a mão para eu ver se eu estou falando coisa que tem sentido. Tem sentido para muitos de vocês. Então, irmãos e irmãs, digamos juntos, graças a Deus. Que bom podermos hoje ouvir esse Evangelho. Ouvir esse Evangelho como quem faz a experiência de que ele, de fato, alcança corações e transforma vidas. Mas também ouvirmos esse Evangelho como missionários, como quem está disposto a cooperar, a colaborar, anunciando esse imenso plano do amor de Deus, que não é só para nós, não é para um grupo, não é só para uma comunidade, mas que é para a humanidade. E há muitos irmãos e irmãs que ainda não conhecem a bondade de Deus em suas vidas, que não reconhecem os sinais, os gestos diários, cotidianos de um Pai amoroso, que está próximo, que manifesta sua bondade, que é generoso e que em Jesus Cristo se manifesta como misericordioso. Basicamente, esse é o ápice da experiência nossa filial. É uma experiência de sermos abraçados, tendo virado as costas para o Pai, mas arrependidos, voltarmos e, como Jesus nos ensinou na parábola do Pai misericordioso, sermos abraçados e participarmos da festa que o Pai prepara para nós.
temos restaurado a nossa dignidade. Dignidade humana, mas também dignidade de filhos e filhas de Deus. E viver neste mundo com essa dignidade, que não é uma dignidade vivida de nariz empinado, com orgulho e vaidade, mas é uma dignidade que nos encanta, alegra o coração continuamente, mesmo em meio a dificuldades. E nos impulsiona a levar esse anúncio a outras pessoas, para que elas também nasçam ou renasçam no encontro com Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Queridos irmãos que participam do renascer, os jovens, os casais, que são os dois grupos, não é? Que existem nas paróquias. Que bom, em primeiro lugar, contar com a presença de vocês. Não digo simplesmente em nome próprio, que bom para a nossa igreja contar com a presença de vocês, contar com a presença dos senhores e senhoras. Que bom que os seus corações se abrem de par em par a essa experiência de Deus, a condução do Espírito, a uma docilidade à palavra, a uma renovação na vida sacramental, por vezes paciente, por vezes devagarzinho dando passos, né? Tímidos, mas seguros, e vão avançando. Continuem assim. Ao mesmo tempo, eu os convido a, na diocese de vocês, serem missionados, viverem não para os próprios interesses, viverem como os discípulos enviados por Jesus, apóstolos. Vivemos um apostolado nas nossas paróquias, o apostolado do anúncio do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Como você vai anunciar? Com as palavras que você tem no coração. E talvez precedidas de gestos de amor. Talvez os gestos venham depois das palavras. Para isso, não há norma, não há regra. Mas, habitualmente, entre nós as palavras não ficam separadas de gestos